Meu querido amigo Roberto Tardelli, já posicionado para a gente conversar sobre os temas quentes, as notícias mais importantes, principais notícias desta manhã do glorioso dia 10 de outubro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pela TV 247, evidentemente, também pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador, que chegou a 1 milhão de inscritos no YouTube, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 e pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. 10 de outubro, hoje é dia de boleto, viu, gente? Vai pegando aí o boleto para pagar. Você sabia disso, Tardelli? Rapaz, eu já tive a minha dose hoje. Certo. Já pagou o boleto? Eu sou tão bom economista que eu dei 2 cartões de crédito que vencem no mesmo dia, no dia 10. Para você ver como eu sou inteligente com as coisas, entendeu? Ô, Tardelli, você colocou o fone enquanto a gente preparava aqui. Sim. Eu acho que ficou pior. Você quer experimentar tirar? Espera aí, agora você só ativa o som pra gente. O som do Tardelli. Pronto. Pronto? Pronto. Você fica bem sem fone? Eu fico. Você fica bem de qualquer jeito. Exatamente. Tudo bom, meu querido Roberto Tardelli? Olha, nós temos, lamentavelmente, a escalada do conflito Israel-Palestina. Nem sei muito bem como nomear isso. É genocídio, se porque... Agora, tem uma coisa diferente nessa crise, meu querido Tardelli, e eu queria que você começasse comentando isso para o nosso público, que a internet, a despeito desse domínio privado de Facebook, YouTube e congêneres e Google, que são todos pró-Estados Unidos e pró-Israel, né? Tem também a opinião pública, né? Quer dizer, esse bicho estranho que é a opinião pública, e não vai ser fácil para Israel se passar por mocinho matando 140 crianças. Por favor, Roberto Tardelli. Rapaz, essa é uma das coisas mais terrificantes que a gente poderia imaginar, né? Quando ocorreu o ataque do palestino, não dá para você apoiar a morte de civis. É impossível. É impossível você dizer, olha, é uma reação de autodefesa. São civis mortos, são pessoas que estão desarmadas, vivendo suas vidas cotidianas, particulares, sem imaginar que pudessem ser vítimas de um ataque bélico. Por outro lado, esse ataque não pode justificar o contra-ataque, que também matou civis palestinos. Nós estamos diante de uma situação em que qual dos dois é o certo, qual dos dois é o errado? Eu, francamente, não consigo ter essa definição tão singela a ponto de dizer o seguinte, olha, está certo aquele que repudiou condições absolutamente indignas, absolutamente impostas por um poderio militar, por uma potência econômica, que retirou dos palestinos a dignidade humana mínima. O tratamento que Israel deu aos palestinos, Israel, a ONU, Estados Unidos deram aos palestinos, é um tratamento de extermínio. A faixa de Gaza é consensualmente considerada o maior presídio a céu aberto do mundo. É uma região extremamente pequena, ela é menor, muito menor que o plano piloto de Brasília, por exemplo, em que 2 milhões de pessoas moram adensadamente, sem condições e confortos mínimos civilizatórios. Os palestinos têm direito a 5 horas diárias de energia elétrica. Têm direito a suprimento de água uma vez a cada 5 dias. Há um muro
Engraçado como os muros se proliferam, não é, Conde? Acho que a forma mais milenar de isolamento humano é a construção de muro. Nós tivemos o muro da Alemanha, nós temos o muro dos Estados Unidos, na fronteira do México, certo? Sempre, de alguma forma, isolando as pessoas que precisam sobreviver. Ninguém está pulando o muro para ficar rico, eles estão pulando o muro para não morrer de fome. Tudo isso faz nascer É um lugar, também é bom a gente dizer que na faixa de Gaza, ao contrário do que as pessoas imaginam, a imensa maioria dos seus moradores são jovens. A idade média dos moradores palestinos na faixa de Gaza é de 17 anos. É uma meninada que não tem nenhuma perspectiva. 90% é o desemprego daquela região. Vivem de ajudas humanitárias. Vivem no sentido de viver, no sentido de comer. Não tem acesso a médico, não tem acesso à escola, não tem acesso a nada, não tem acesso à civilização mínima que brota e é exuberante do lado de lá do muro. Era um povo que estava lá, milenarmente lá, vivendo pastoril. A vida lá se desenvolvia sem grandes novidades, até que em 1948 aconteceu como aquele grande meteoro que caiu sobre a Terra e provocou o extermínio a extinção dos dinossauros. Extinção dos dinossauros. Né? O Otto caiu sobre eles e eles passaram a ser estranhos na sua própria terra. Que começou a diminuir de tamanho, começou a diminuir de extensão. Não dá para comparar o poderio bélico de Israel com o poderio bélico nenhum da Palestina. Agora, Tardelli, se você me permite, o que muito tem se comentado nesses últimos dias é que o Hamas conseguiu fazer um ataque absolutamente surpreendente, se é que se pode falar bem sucedido contra Israel, talvez o primeiro, né, da história. E não é tão óbvio que Israel possa responder, embora haja muita brutalidade e violência nessa resposta. Deixa eu só atualizar todos nós aqui com uma nota do Jamil Chad, né? Nosso querido amigo também, faz a cobertura da ONU em Genebra. Ele está dizendo o seguinte: Israel ataca 5,3 mil prédios em Gaza e 610 mil palestinos ficam sem água. Deixa eu dar mais dados aqui para vocês. Destruíram completamente 790 residências, deixaram 610 mil pessoas sem abastecimento de água ou saneamento, 187 mil pessoas estão desabrigadas e muitos estão sendo levados para mais de 80 locais da ONU, enquanto o abastecimento de energia apenas funciona entre 3 e 4 horas por dia. Dá para ter a opinião pública do teu lado perfazendo um ataque dessa natureza, meu querido? Então, é preciso que a gente tome... Quando muito pouca gente, nós estamos falando de um pessoal também de uma faixa etária um pouco mais baixa do que a nossa, né? Que eram crianças no 11 de novembro, no 11 de setembro. Foi muito surpreendente, aliás, surpreendeu o mundo inteiro, que a grande potência bélica mundial, os Estados Unidos, pudesse sofrer um ataque interno sem disparar um tiro. Quando as Torres Gêmeas foram atingidas, não foi apenas o prédio atingido, mas foi atingida a moral americana. Olha, os Estados Unidos não são inexpugnáveis. Os Estados Unidos não são absolutamente imunes à invasão. Quando caíram as Torres Gêmeas, a resposta americana foi de fúria absoluta. Esta fúria absoluta não diminuiu
vamos dizer, o terror no mundo. Porque terrorismo é uma expressão que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente utiliza. O terrorismo não é uma... Nós não podemos confundir terrorismo com criminalidade. Terrorismo, ele tem um objetivo político, que é de tomada de poder, que é de genocídio, que é extinção de grupos populacionais. Nós não podemos, sequer de longe, dizer que o Hamas queira dominar Israel, tomar o poder em Israel. O que acontece é que, quando você tem condições, isso é uma lição que é preciosa para a gente aprender. Quando ninguém tem nada a perder, porque já perdeu tudo que poderia ter perdido, qualquer ataque é uma esperança. Qualquer forma de sair daquela situação é uma esperança. Até esse massacre que eles estão sofrendo é uma esperança, porque agora o mundo está olhando para a Palestina e, de alguma coisa, está esperando que se faça como se fez em todos os lugares, no sentido da reconstrução da faixa de Gaza. É uma questão assim que quase que de temporalidade, né, Tardelli, que as pessoas acabam esquecendo que a Palestina está sendo sufocada. É como se você ativasse a memória do mundo, né? Falou, olha só, nós estamos aqui num campo de concentração. Gaza é considerado o maior presídio ao céu aberto do mundo, mas também é uma espécie de campo de concentração, o que é terrível. Desde 1948. Olha, é uma região do mundo que só admite que se posicione de um lado. Quando a gente olha isso, primeiro a gente tem que dizer o seguinte: nada justifica a morte de civis israelenses. Nada. Mas se a gente achar que a reação de Israel está correta e que o ataque de Israel à faixa de Gaza está correta, nós estamos apoiando também a morte de civis. Mais ou menos isso o embaixador da Palestina na ONU disse, é como se nós considerássemos os palestinos menos humanos do que os israelenses. Olha, pode haver ataque na Palestina, mas não pode haver ataque em Israel. Não pode haver ataque em lugar nenhum. Uma questão que a gente agora... nós também nos esquecemos das questões entre Irã e Arábia, certo? E Arábia Saudita, que fazem um acordo que seria absolutamente impensável durante séculos, sunitas e xiitas, certo? Inimigos milenares, agora parece que são aliados, e isso desloca muito o eixo geopolítico do mundo. O Irã é uma potência bélica, pelo menos uma potência bélica no Oriente Médio. A perda do protagonismo dos Estados Unidos na política externa, a ascensão da China, o sem rumo que a guerra da Romênia está entrando. Olha, a Rússia está ganhando a guerra. Ucrânia. Tudo isso parece que desloca essa questão para a questão palestina, até para que os europeus possam também justificar um pouco do seu antissemitismo. É muito complicado isso, Rod. Nós temos aí sentimentos que vão se entrelaçando, se cruzando, se chocando, se colidindo, que não nasceram ontem. Tardelli, deixa eu só contextualizar essas imagens aqui. São imagens ao vivo de Gaza. Não consigo identificar exatamente a região. Eu sei que um porta-aviões americano está em direção, eu não sei se já chegou, né? Isso aqui são imagens, evidentemente, vocês estão vendo aqui, marítimas, né? Deve ser o litoral ali de Gaza. São aquelas imagens que ficam 24 horas, né, monitorando essa região. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente defende
o povo, né, palestino, no sentido de que a gente deseja que um povo pare de ser exterminado, a gente não está culpando o povo israelense, a gente está apontando o dedo para este governo de turno israelense, que é o de Netanyahu. Né? Isso é bom ficar bem claro, as pessoas não confundirem. Muita gente vem aqui e pede para não confundir Hamas com Palestina, o que é muito justo e correto, e não confundir o povo de Israel com o governo de Israel, porque muitos israelenses também se ressentem muito com a violência que é aplicada a Gaza. Agora, eu queria, e aos palestinos de maneira geral, deixa eu voltar aqui as imagens na tela, meu querido Roberto Tardelli, pegar comentários aqui do nosso público. A Renata Antonati está dizendo aqui, uma vergonha como a mídia hereditária vem tratando o tema. Mara Cabral, bom dia do Rio de Janeiro. Será que o mundo vai permitir que Israel continue com o extermínio total dos palestinos? Eliana Souza, Conde, adoro você. Acho que é isso que ela está dizendo aqui. Com o Tardelli, amanhã fica delícia. Obrigado, querida. Gramar Brotes está dizendo parabéns pela cobertura e pelos debates. Tem sido muito informativo assistir a programação de vocês. Tenho compartilhado várias. E Luiz Edgar de Souza Hamas, ataque por desespero. E, bom, são essas as mensagens. Agradecer aqui o Wilf Pedroso, que se tornou novo membro. Tardelli, eu queria que você comentasse o seguinte. Houve uma rave em que o Hamas atacou. A rave estava sendo realizada, se não me engano, a 12 quilômetros da divisa com Gaza, né? Uma rave, sim, enfim, com muitos israelenses, gente do mundo todo, inclusive um brasileiro morreu nessa rave. O governo israelense informou que encontrou ali 260 corpos depois, o que é uma catástrofe absoluta. Mas fazer uma rave com toda a vênia, né? Que inclusive uma das participantes disse assim: a gente estava ali celebrando a vida. Do lado desse presídio a céu aberto, não é um escárnio? Eu queria que você comentasse isso. Eu acho que foi um descuido. E é um descuido que vem de uma situação em que aquela questão da faixa de Gaza se naturalizou. Porque ela é muito antiga. Para quem é um jovem de 20 anos, 25, 30, ele cresceu naquela situação. Não é uma novidade. Por exemplo, meu pai, que ainda é vivo, com 88 anos, certo? Ele teria 15 anos quando a Palestina foi dividida com Israel. Ele se lembraria muito bem do que era antes, do que se tornou depois. Eu já não teria mais memória disso, meus filhos muito menos, e os filhos dos meus filhos nenhuma. Passou a ser algo que era natural. Aquelas pessoas que estavam na rave jamais se dariam conta de que aquele ataque pudesse ocorrer, e talvez elas estivessem realmente celebrando a vida. Mas a vida de quem? A vida de quem está do lado de cá, fora do muro. Porque a vida do lado de lá do muro, e essa é a desgraça dos muros. Os muros impedem que nós vejamos o que se passa atrás deles. Por que as nossas prisões, queridíssimo amigo Conde, não são feitas com cercas elétricas? São muros. Altíssimos, caríssimos, indestrutibilíssimos, certo? Exatamente para que nós não vejamos a miséria que é a vida prisional. Pode ser que, se nós víssemos como são tratados os presos, alguns de nós, alguns que fossem, não muitos, se condoessem, certo? E se dissesse, olha, não podemos tratar as pessoas assim. Por isso que os muros nos isolam. Por isso que os muros... O gueto de Varsóvia foi um muro. O muro da vergonha da Palestina é um muro que exatamente não serve para... Eu acho, a função do muro não serve para isolar os palestinos, mas para impedir que os israelenses tomem contato com a realidade palestina. Aquele muro está lá.
A vida do lado de cá do muro está boa. Eu como bem, meu suporte calórico é fantástico, eu moro bem, eu não passo frio, não passo sede, tenho acesso a hospitais, a saúde, educação, lazer. Isso vai se naturalizando e para aquele jovem que estava lá, ele não vai compreender, ele não está compreendendo isso até hoje. Porque a vida que se celebra é a vida que ele vê, é a vida que ele considera. A gente vê, e isso é uma coisa muito interessante. Outro dia eu fui numa festa bacana, próxima de uma pequena Cracolândia, perto. E eles ficaram lá, no muro da festa, pedindo para a gente alguma coisa, alguma sobra, alguma coisa que a gente pudesse levar para eles. Lá dentro da festa, do lado de cada muro, todos nós celebrávamos a vida, sem nos darmos conta de que ali, esperando a gente, a saída da festa, havia uma multidão de famintos. A nossa dificuldade de identificação causa esse tipo de aspas, celebração. Certo? Você estava celebrando o quê? Você estava celebrando a vida deles. Eles não deviam ter o problema, e porque a juventude vai se naturalizando, é como se naturaliza o racismo. Olha, eu moro num condomínio em que o negro, desde que eu nasci, desde que minha mãe lá estava, desde que meu pai chegou, sempre trabalhou como jardineiro, como segurança, como manobrista, como babá, como empregada, como diarista. Eu não tenho negros vizinhos. O negro não participa da reunião de condomínio. Ele serve o café na reunião de condomínio, ele vai o chão da reunião de condomínio. Eu começo a naturalizar, eu faço uma festa maravilhosa, certo? E posso até colocar lá um pagode da melhor raça negra, do Soweto, do Preto Sem Preconceito, do Fundo de Quintal, sem ter a menor noção do racismo estrutural que nessa festa vai reinar. Eu não tenho essa noção. Porque eu não faço essa identificação, eu perdi essa identificação. Ou eu não adquiri essa identificação. A questão da Palestina, ela me lembra muito outras questões que a gente teve e que criamos problemas insolúveis, porque nós vamos esticando um nível de sofrimento, um nível de privação, que nós vamos deixando as pessoas sem alternativa. Elas precisam se juntar, elas precisam fazer alguma coisa, elas precisam nos atacar, elas precisam nos morder. Se nós encantoarmos um animal, um tigre, se nós não permitirmos nenhuma saída ao tigre, se ele, tigre, perceber que está à beira da morte, ele nos atacará. Ele não tem alternativa. Roberto Tardelli aqui no Giro das 11 e a gente vai trazendo as informações, atualizando aqui as informações sobre o conflito na Palestina para vocês, lamentavelmente. Olha, o pessoal está comentando muito aqui, deixa eu pegar alguns comentários. Regina Líssima está dizendo, o Tratado da ONU, 1947, foi injusto quando criou o Estado de Israel. Os judeus ficaram com o maior naco e desde os anos 60 Israel tenta extinguir áreas onde vivem os palestinos. Faixa de Gaza é uma delas, né? Cisjordânia é outra. Antônio Gorski, ministro da Defesa israelense, estamos combatendo animais. Então, a gente vê frases também que foram ditas por supostos analistas aí na mídia hereditária. Adorei a internauta que chamou a mídia brasileira convencional de mídia hereditária, dizendo que coisas assim nesse tom, assim, não, Israel não quer mais aquilo, chamando Gaza de aquilo, né? E justamente tratando os palestinos como animais. Quer dizer, eu acho que Israel agora não vai conseguir resistir ao poder da opinião pública global. Vamos ver até onde vai isso. Quer dizer,
todo o dinheiro, todo o mercado financeiro, todo o poder financeiro do mundo apoia Israel, mas nós temos algumas sutilezas nesse cenário global que foram sendo aí, enfim, implementadas nesses últimos tempos. Soraya Borges, obrigado pela colaboração. Grammar Drops está dizendo aqui, os alemães também celebravam a vida deles, enquanto os judeus eram arrastados para os campos de concentração na Segunda Guerra. Quer dizer, tinha muita gente que não sabia que os judeus estavam indo para o campo de concentração, né? Aliás, a maioria parece que não sabia, né? Essa é a grande alegação, né? Olha, a população comum desconhecia o que se passava. Né? Aquilo que era de conhecimento da elite militarizada, certo? Não chegava à população comum, que também não se esforça para tomar conhecimento. Você tem que se preocupar com o seu dia a dia. Você tem que criar seus filhos, você tem que pagar suas contas. Você disse, hoje é o dia nacional do boleto, certo? Todo mundo pagando conta, e quantos de nós não viu o mês acabar hoje? Sim. Certo? Não dá para saber, quem vai para Supremo, quem não vai para Supremo, não dá para entrar nessa conversa, certo? Porque o dia a dia é muito absorvente. Uma coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: a miséria da faixa de Gaza empurrou a faixa de Gaza para um ataque desesperado. No ataque desesperado, não pouparam ninguém. Porque eles nunca foram poupados. A opinião pública mundial, que muito vai ser feita por Israel e pelos Estados Unidos. Não, quando a gente fala Israel, eu queria que as pessoas entendessem, eu não estou falando dos judeus comuns. Estou falando de um governo de extrema-direita que tomou o poder em Israel, que chegou ao ponto de revogar as decisões do Supremo Corte pelo Parlamento. O que eles querem fazer aqui no Brasil, fizeram em Israel. O que nós temos que entender é o seguinte: essa elite militarizada conduziu a situação a um ponto de impasse que os jovens palestinos viram que estão à beira da morte. Se eles estão à beira da morte, eles não têm mais o que perder. Eles moram já em casas já em escombros, não tem muito o que bombardear. Eles têm 4 horas, 5 horas de energia elétrica por dia. Eles têm um dia na semana, um dia a cada 5 para suprimento de água potável. A questão da água lá é uma questão cruciante. O que eles têm a perder? 90% do desempregado. Nós vamos para cima. Vamos fazer alguma coisa, não dá mais. Olha, tem gente falando aqui no bate-papo, deixa eu voltar aqui para os comentários, porque o pessoal... Eu quero entrar agora com você, meu querido Tardelli, na questão do Brasil, na reação do Brasil a essa crise, né, internacional, até porque o Brasil preside agora o Conselho de Segurança da ONU, e que se significa alguma coisa o Conselho de Segurança da ONU, talvez fosse o momento de o Brasil, com a sua diplomacia estratégica, né, articuladamente, tentar colaborar para minimizar o dano gigantesco dessa crise. Paula Bandeira, a Palestina foi invadida por Israel com o apoio da Inglaterra, França e Estados Unidos, e até hoje tem o apoio desses países imperialistas e coloniais. E o mundo todo civilizado assiste esse abuso indiferente. Coraline Perazzoli, sinto, mas não dá para o Lula ficar fora. Ele é o presidente do Conselho de Segurança da ONU. O Lula não é o presidente, né? O Brasil preside, né? Lula tem que convocar urgente um cessar-fogo, pega uma muleta e apareça, tem gente sendo exterminada. Calma, não vamos culpar o Lula agora também pela crise na Palestina, né? A culpa do Lula. Calma, Carolina. O Tardelli vai comentar. André Atrazi, eu não sabia que Gaza era um campo de concentração. Um local vigiado e fechado, somente que as condições de vida eram péssimas. Eles sequer podem sair de lá, né? Os palestinos que habitam Gaza. Gramadrops, mais uma vez aqui, dizendo o seguinte: os ricos perderam a vergonha de tal modo que não percebem que o mundo está ruindo enquanto eles dançam, se drogam e fingem demência, né? O Elon Musk, né? Vai para o espaço e tudo mais, né? E o mundo corroendo.
Eurico de Arruda Neto, onde a maioria dos brasileiros acha que o Islã é todo terrorista. Precisamos mudar isso. Ô Tardelli, o que você achou da reação brasileira? Teve ali, alguns ministros se manifestaram pelo Twitter, né, de maneira desordenada, diga-se de passagem, alguns defendendo Israel de maneira apaixonada, condenando o Hamas, outros defendendo a Palestina, situações assim ambíguas. A nota oficial do governo brasileiro defende o Estado palestino, mas eu queria que você nos dissesse: o Brasil pode fazer alguma coisa concreta, dado o respeito internacional que o país recuperou agora com a presença do presidente Lula? Eu acho que o Brasil, como presidente do Conselho de Segurança, tem que fazer alguma coisa. Tem que chamar o mundo, tem que dizer, olha, eu não tenho a pretensão de que o Brasil vai resolver o problema de Israel e Palestina, certo? Os séculos já nos convenceram que a solução para esse problema é muito mais profunda do que se imagina. Né? Mas ele pode fazer com que o Conselho de Segurança diminua as perdas civis. Olha, tem que parar de morrer gente. Nós temos que entregar à população palestina condições de vida minimamente humanas. Nós temos que... O que é minimamente humanas? Tem que ter água encanada, tem que ter eletricidade, tem que ter acesso à saúde, tem que haver um processo de geração de renda. Esses jovens palestinos e seus filhos precisam ter geração de renda para poder viver com dignidade. Alguma coisa, eu acho que o Brasil, sem a menor pretensão de querer resolver a questão, mas é chamar o mundo. Chamar o mundo. E, curiosamente, tem uma autoridade, o Brasil tem até uma autoridade histórica para isso, porque a criação do Estado de Israel foi presidida por um brasileiro. Olha, nós presidimos a criação do Estado de Israel. Nós podemos chamar as pessoas e dizer, olha, o que nós podemos fazer? Ninguém está pensando em paz. Ninguém está pensando em amor. Nós estamos pensando em dignidade mínima. No Brasil, aconteceu uma coisa, querido, chamada facções criminosas, chamada PCC. De onde que surgiu isso? Surgiu do massacre do Carandiru, surgiu de condições absolutamente desumanas de vida e de encarceramento, quando os presos perceberam que não tinham mais o que perder. Eles se uniram e criaram uma força paralela. Se não houvesse a indignidade de tratamento que se deu aos presos no Brasil, essas facções não existiriam. Se não houvesse a indignidade de tratamento que Israel relegou à Palestina, os ataques não teriam ocorrido. Não é possível você imaginar Israel e Palestina guerrearem, mais ou menos como o Equador querer declarar guerra aos Estados Unidos. É aquela coisa, né, Tardelli? Sem querer te interromper, já interrompendo. Quer dizer, o Equador é muito menor que os Estados Unidos, mas o Vietnã é muito menor que os Estados Unidos, e os Estados Unidos saíram correndo de lá, né? Quer dizer, existem outras variáveis também nessa história. Porque para você bancar essa guerra ao lado de Israel, você tem que bancar o extermínio da Palestina. Olha, nós vamos zerar a faixa de Gaza. Eu acredito que nenhum país do mundo conseguiria fazer isso, sem que respondesse depois ao resto do mundo e a ele próprio. Nós estamos vivendo hoje um momento na política internacional de profundas mudanças.
a criação do bloco dos países do BRIC, certo? Índia, China, os 2 países mais populosos do mundo, Rússia, saem do bloco tradicional. A Europa em crise, os Estados Unidos vivendo a inflação que nunca viveram. Todo mundo precisa de alguma coisa para restabelecer padrões mundiais que até 20 anos atrás vigoravam e hoje não vigoram mais. O mundo mudou muito, em muito pouco tempo. Irã, Arábia, certo? O Irã é uma potência bélica. A Arábia não é só petróleo, não é só sheik árabe comprando Messi pelo mundo aí, sabe? Comprando Cristiano Ronaldo pelo mundo, é muito mais do que isso. O que eu acho que agora o Brasil e a missão do Brasil é necessária para chamar o mundo realisticamente. Olha, não temos pretensão de paz, nós temos que devolver dignidade, devolver direitos humanos fundamentais, direitos humanos de primeira geração, direitos humanos com os quais você tem que viver, senão você está equiparado a um animal. Não é possível você submeter pessoas à ausência de água potável, energia elétrica, acesso mínimo ao serviço de saúde. Bombardearam hospitais, sim, foi bombardeado um hospital que, aliás, há uma ONG mundial que eu acho uma das coisas mais fantásticas. O gênero humano é capaz de fazer esses ataques, é capaz de fazer o Médicos Sem Fronteiras. Que é uma das coisas mais assim, humanitárias que a gente pode imaginar. Né? Foram atacados. Desculpa, você quer completar, querido? Imagina. Olha só, bate-papo aqui, a gente tem o nosso tempo está acabando. Eurico de Arruda Neto, na presidência rotativa fictícia do Conselho de Segurança da ONU, dá para o Brasil pelo menos fazer barulho, apesar desse Conselho de Fabricantes de Armas ser pró-guerra? É uma pergunta, né? Dá para fazer o barulho? Eu acho que é obrigação do Brasil fazer barulho, né? Agora, a diplomacia brasileira é muito cuidadosa, né? Ela não gosta de fazer rupturas. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, eu pessoalmente estou achando o governo brasileiro meio perdido nessa história, opinião pessoal. Enfim, vamos continuar cobrando isso aí. Reginalíssima, Tardelli, a ONU descumpre seu papel para o qual foi criada, conciliar conflitos? Tardelli, para terminar, você podia responder essa aqui para a Reginalíssima? Olha, eu acho que o Brasil, a ONU está descumprindo, claro. O Conselho de Segurança já teria que ter se reunido. Né? Nós teríamos que estar agora a assistir ações e atitudes no sentido de diminuir a intensidade do conflito, diminuir o número de mortos, porque nós não estamos falando de mortos de infantaria, estamos falando de mortos civis, de crianças. Podemos admitir isso. Eu quero, o querido Conde, eu acho que na semana que vem nós ainda estaremos falando sobre esse assunto. Acho que isso não vai acabar. Não está dando pistas de que nós vamos encerrar isso aí. Não vai acabar. E será pior, a situação estará mais grave, a situação estará mais tensa. O que eu peço às pessoas é que não se deixem levar por noticiários tendenciosos, por expressões. Terrorismo é uma expressão muito grave, é uma expressão que a gente tem que saber usar, em que sentido usar. Né? Porque o terror ele é criado nos dois lados. Há um terror de Estado em Israel que criou um muro e impôs condições de indignidade a uma etnia, a um país. Mal comparando, é como se o Brasil fechasse o Paraguai, o Paraguai não vai ter água, não vai ter luz, não vai ter comida, não vai ter escola, não vai ter hospital.
O Paraguai que vier para cá, nós vamos tratar que nem bicho. Vamos fazer um muro. Complicado, meu querido Tardelli. Tardelli, por que você está todo elegante hoje aí? Aliás, você está Hoje eu todo tenho um compromisso elegante. formal, bacana, no Tribunal de Justiça de São Paulo, vou lá. Tem uma sessão de Câmara. Quando o advogado usa gravata da mesma cor da camisa, ele está querendo dizer o quê? Quem está querendo parecer que ele é mais bonitinho do que ele é. Assim, eu ganhei o prêmio de ogro mais bonito em 1917, na Ogrolândia, de onde eu vim, assim, sabe? Ogrolândia. Isso. Tardelli, bom trabalho para você, meu querido. Obrigado. Obrigado, beijos a todos. Bom. Só falar uma coisa. Pessoal, aí me bota no Instagram, @Roberto Tardelli. Bota no Instagram, @Roberto Tardelli, para seguir o Tardelli. É isso? Eu converso, eu respondo. Eu demoro pra cacete para responder, porque eu sou desorganizado. Mas eu respondo. Mas, o Tardelli, você tem Twitter também, né? Tem, mas eu não sei mexer no X. Assim, parece nas conversas do Twitter que não tem sujeito, falta verbo, sobra predicado. Eu fico meio perdido assim, né?